Hoje eu vou gravar essa aula, né? Essa palestra, que não é uma aula, mas é uma palestra. Daí eu peço a permissão de vocês, né, para poder fazer essa gravação. Eu não costumo colocar essas gravações na rede, vídeos do YouTube ou coisas parecidas. Mas pode ser que amanhã ou depois eu use como exemplo para algo, tá? Então eu já aviso, quem não quiser aparecer pode desligar o seu vídeo. Perguntas muito pessoais, quando eu percebo que tem, assim, eu também procuro cortar, né? Para não expor ninguém. Essa não é a ideia. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, Gisele, seja bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fátima Nunes, eu trabalho com constelações familiares e toda terça-feira nós nos encontramos aqui nessa sala virtual para conversarmos a respeito da constelação familiar de Bert Hellinger, né? Bert Hellinger foi quem descobriu aí a constelação da forma como ela se desenvolve hoje, mas a constelação ela já existia antes de Bert, ele só organizou dessa forma que hoje nós trabalhamos. E junto com ele, outros profissionais também vieram, então nós temos aí muitos profissionais de constelação familiares, muitos mestres, né, como Brigitte Ribes, que é uma mestra também para mim, e que traz muitos ensinamentos. No final de semana aí que passou, na sexta e no sábado, eu tive o privilégio de estar com ela aí também numa sala virtual, conversando a respeito do trabalho, né, na visão das constelações familiares. Mas hoje, o nosso tema é eu me abro a algo novo, né? Agora eu me abro a algo novo. E por que eu trouxe esse tema? Porque fica muito difícil, muitas vezes, a gente se abrir a algo novo quando nós não compreendemos a nossa vida, quando nós não compreendemos o antigo, aquilo que já passou. A constelação familiar, ela vai sempre tratar na verdade, assim, constelação familiar, né? Vamos falar aqui de constelação sistêmica. Por que sistêmica? Porque eu vou estar sempre falando de sistemas. O primeiro sistema ao qual nós pertencemos é o sistema familiar. O que é um sistema? Vamos entender aqui, né? É um conjunto de indivíduos que interagem entre si. Então, o primeiro sistema que eu vou pertencer é a família, porque eu nasço a partir dele. Mas depois eu vou me relacionando dentro de outros sistemas. Então, eu tenho lá o sistema educacional, porque eu vou para a escola, eu tenho os professores, os colegas, eu tenho um sistema religioso, de doutrinas religiosas, que eu muitas vezes me insiro ou não, dependendo ali dos meus pais, quem sabe eu vá para uma religião específica, e ali eu me coloco dentro de um sistema. Depois, eu já estou inserido no sistema educacional, eu fico muito tempo aí nesse sistema educacional, muitas vezes até me formar, e aí eu vou para o sistema organizacional, que é o meu trabalho, é onde eu também vou me relacionar com as pessoas, com os negócios, com empresas, é onde eu vou me desenvolver, né? E cada relação dessa vai estar ligada ao meu primeiro sistema, ao meu sistema de origem. Então, eu nasço, e a partir do momento que eu nasço, a minha vida se inicia, e eu trago para essa vida já algumas informações que estão no meu sistema biológico. Por quê? Porque eu sou resultado hoje aqui, a partir do momento que eu nasci, desse pai, dessa mãe, desses avós, bisavós, trisavós, tataravós, enfim, de toda a minha ancestralidade. Não, Fátima, eu nasci e agora é comigo. O que é passado fica no passado. Ledo engano. Eu nasci e eu descendo desde lá do primeiro casalzinho que se uniu para que eu pudesse estar aqui. Dentro das constelações familiares, a gente costuma dizer que a gente consegue trabalhar aí algumas questões até 11 gerações para trás. Mas, na verdade, eu não sei dizer ao certo, porque nós trabalhamos algo que precisa ser visto nesse sistema. Em que geração aconteceu, como foi, a gente não se atém muito a isso. Por quê? Porque nós temos um campo de informação
que dentro da constelação nós ouvimos falar muito dele como os campos morfogenéticos, que também foi estudado por Rupert Sheldrake, que é um biólogo, não só por ele, né? Ele desenvolveu aí algumas teorias a respeito e artigos a respeito dos campos mórficos, e aí, a partir daí também, os campos morfogenéticos. Então, o que são esses campos? Todo mundo fala, porque isso está no campo, isso está no campo. O que é o campo? Então, se a gente for pensar assim, no campo da medicina, o que tem no campo da medicina? Todas as informações sobre medicina. Todas as doenças, todas as formas de cura, todos os artigos, tudo que for informação sobre medicina está nesse campo. No campo da física, tudo que for informação sobre física. E no campo morfogenético, todas as informações relacionadas à nossa genética. Mas não só a cor do olho, o tipo de cabelo, o tom de pele, até o tom da voz, né? O seu pé, a sua mão, mas também todas as informações desse sistema. Todas as alegrias, todas as tristezas, todas as conquistas, tudo que deu certo e tudo que deu errado. Aquilo que deu certo, nós chamamos de dom. Isso eu herdei do meu pai. Isso eu herdei da família da minha mãe. E aí eu tomo isso com muita alegria, né? O dom da música, da literatura, das artes cênicas, das artes em geral, né? O dom da fala e muitos outros dons que nós nascemos com eles. E eles podem, sim, estar relacionados a esse sistema. Mas aí eu também trago informações de fome, de guerra, de doenças, de dores e de dificuldades. E aqui a gente se pega, porque tudo isso nos causa dor. E aí eu estava lendo um livro essa semana e eu comecei a fazer um paralelo das constelações familiares com a própria evolução e criação humana. Nós estamos o tempo todo falando de pai e mãe. E quando a gente se dirige a essa fonte criadora, que tudo sabe, tudo vê, tudo ela é pai e mãe também. Então, desde o princípio, o verbo se fez carne. Vamos usar aqui essas informações. E a partir daí, é pai e mãe o tempo todo. Pai e mãe. Pai e mãe. E esse pai e essa mãe, eles trazem muitas informações. Quando um casal se une, um homem e uma mulher se unem, eles não estão sozinhos. Eles não se unem enquanto indivíduos. O que se une ali são dois sistemas familiares. Então, eu tenho a rama da minha mãe e a rama do meu pai. E aqui nasço eu e os meus irmãos, que são iguais a mim. Mas quem veio antes é maior do que eu. Por quê? Porque existe uma lei dentro das constelações familiares, uma lei sistêmica, que Bert Hellinger batizou, na verdade são 3 leis, de as ordens do amor. Porque quando eu compreendo as ordens do amor, eu coloco o amor em ordem na minha vida. E eu sigo a minha vida de forma que eu não estou condicionado às dores e às tristezas. Eu estou condicionado àquilo que é. Simplesmente aquilo que é. Então, quando eu coloco um tema como me abrir a algo mais, algo novo, algo maior, eu estou me abrindo para o mais. Se eu não compreendo essas leis, eu não consigo me abrir para o mais. Então, quando eu falo de hierarquia e eu digo que quem vem primeiro tem precedência, isso me mostra qual é o meu lugar nesse sistema. Eu cheguei depois que os meus ancestrais e eu cheguei antes que os meus filhos, que os meus descendentes. Então, eu sei onde eu me encontro nesse momento. E eu não inverto os papéis. Eu não vou querer tomar o lugar dos meus pais, eu não vou querer tomar o lugar dos meus avós, dos meus bisavós. Querer, eu não quero.
mas inconscientemente, às vezes eu faço isso. E a essa inconsciência que nós temos dentro dessa dinâmica, nós batizamos e damos a isso o nome de emaranhamentos. Esses emaranhamentos, quando nós nascemos, nós fazemos parte de um novelo de lã. Algumas partes são mais grossas, mais fortes, outras partes mais sensíveis, mas estamos todos ali enredados de alguma forma. E esse enredamento, ele acontece através das histórias que foram criadas antes de nós nesse sistema familiar. Eu nasço e nesse momento eu tenho o meu ser, mas eu, de alguma forma, ainda não sou o protagonista da minha história. Por quê? Porque eu nasci para compensar, ou eu me senti na responsabilidade inconsciente, ou eu senti que eu deveria fazer isso, e eu compenso histórias que aconteceram lá atrás, antes da minha chegada. Nesse momento, eu me emaranho. E como que isso pode acontecer? Eu nasci, eu cresço, eu vejo os meus pais e eu começo a perceber que os meus pais não receberam dos pais deles. E eu sinto uma necessidade enorme de cuidar dos meus pais. Isso pode acontecer durante toda a vida ou isso pode acontecer em algum momento específico, às vezes quando eles adoecem. Ou quando um dos dois falta e eu tento tomar o lugar de um deles para cuidar ou da mamãe ou do papai. E aí eu me emaranho. Por quê? Porque eu não estou na minha identidade, eu não estou no meu lugar. Essa é uma forma de tomar o lugar que não é meu. Outra forma é por identificação. Mesmo sem nascer, sem saber, eu nasço e eu tenho lá o nome da minha bisavó. E só o fato de eu carregar esse nome me liga a ela. Mas quem sabe eu não tenho o nome da minha bisavó. Mas quando olham para mim, dizem, meu Deus, você se parece tanto com a Bisa, você tem tantas informações dela, e realmente, por algum motivo, ali eu me engatei. É como se eu nascesse já predestinada a compensar algo nesse sistema. E ali eu fico num lugar que não é meu e eu vou vivendo uma história que não é minha. Por isso, dentro das constelações, nós sempre falamos que não existe presente, passado e futuro. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui no momento presente, vivendo algo que aconteceu lá atrás. E como que eu me engato nisso tudo? Eu me engato através de uma doença sistêmica, eu me engato através de um transtorno alimentar, um transtorno compulsivo, obsessivo. Eu me engato na dificuldade dos relacionamentos amorosos e nos relacionamentos interpessoais. Eu me engato na dificuldade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque às vezes eu vejo que o meu pai e a minha mãe tinham uma vida muito sofrida. E aí eu nasço, eu cresço e eu tento suprir aquilo. E quanto mais eu trabalho, menos eu consigo prosperar. Porque eu tenho uma necessidade tão grande e às vezes até inconsciente de salvar o meu pai ou a minha mãe, ou de salvar esse sistema todo e de fazer diferente, e eu acabo fazendo igual. Então aqui eu falo só de hierarquia, aquele momento onde eu vou me colocando naqueles lugares que não são meus, naquilo que eu não preciso resolver, naquilo que eu não preciso carregar, porque eu cheguei depois, porque eu sou pequeno, porque aquilo é pesado para mim. Mas mesmo assim, eu insisto em querer carregar. E aqui eu me detono, porque eu não consigo nem viver a minha vida e muito menos viver a vida dos outros. E aqui eu perco a minha identidade.
E quando eu perco a minha identidade, muitas vezes eu não sei quem eu sou. E às vezes eu não existo. E aqui eu já falo de pertencimento, que é a segunda lei, ou a primeira, não tem uma ordem exata, mas eu vou falar de pertencimento agora. Todo indivíduo tem direito a pertencer. Quando eu não estou no meu lugar, ou quando eu estou tomando o lugar de alguém, eu estou excluindo. Quando eu tomo o lugar de alguém, eu excluo essa pessoa. Necessariamente eu não preciso nem tomar esse lugar para excluir. Apenas eu não vejo. Então, se eu tenho alguém dessa família, alguém desse sistema que causou dor, que deu trabalho, que trouxe dificuldades, ou se tem uma doença, ou se tem algo que não poderia ter acontecido, como uma gravidez, muitas vezes, o que eu faço? Eu preciso eliminar aquilo. Eu preciso excluir aquilo. E aí eu não quero ver. Só que tudo que eu excluo vem. A cada exclusão que eu faço, mais e mais disso se apresenta na minha vida. Em quase 90% dos casos de dependência química, nós observamos no campo que estão totalmente ligados a exclusões no sistema. Aquelas pessoas que não foram vistas, aos segredos de famílias, as histórias não contadas, as palavras não ditas, aquilo que não poderia ser descoberto de forma alguma. Tudo isso criam sintomas no sistema, doenças, problemas, conflitos, dificuldades. E quanto mais disso aparece, mais eu quero excluir. Ontem eu recebi uma informação muito importante. Às vezes um sintoma se apresenta e ao invés de nós sofrermos em cima desse sintoma, dessa doença, dessa dificuldade, nós deveríamos agradecer. Por quê? Porque é uma forma de nós darmos um lugar para algo que não foi visto. Tudo isso nos conta uma história. E cada vez que isso se apresenta, é como se nós pudéssemos, depois de compreendermos essa questão, darmos um salto quântico. Fazermos um upgrade na nossa evolução, no nosso processo de despertar. Eu passei a olhar também para as constelações familiares de uma outra forma. Bert Hellinger não falava só de pai e mãe. Bert Hellinger não falava só do sistema de informação que nós carregamos. Bert Hellinger não falava somente de um processo terapêutico, de algo que vinha te trazer uma cura momentânea para a tua vida. Bert Hellinger falava de algo que traz expansão de consciência, de algo que te faz compreender a partir do seu ser, que você não é simplesmente um indivíduo que nasceu para crescer, estudar, trabalhar, se relacionar, reproduzir, se divertir e morrer. Existe algo mais nessa existência. Nós estamos aqui com uma missão de primeiro nos curarmos. E a partir da nossa cura, todos aqueles que vieram antes se curam também, porque nós somos eles. Eles estão nas nossas células. E eu não faço isso por eles, mas eu faço isso em homenagem a eles. E em homenagem a eles, eu faço da minha vida algo de muito bom. Em homenagem a eles, eu posso compreender que existe uma força maior que me impulsiona nesse momento de evolução, nesse planeta, nessa dimensão, queiram vocês chamarem como quiserem. Existe uma força maior que me impulsiona, onde a cada momento eu posso
me transformar em alguém melhor. E a partir desse micro, desse meu autodesenvolvimento, dessa minha autocura, tudo isso se reverbera e se espalha, não só dentro do meu sistema, mas também para toda a humanidade. É do micro ao macro. E ele, a partir desse conhecimento, de forma muitas vezes metafórica, foi trazendo essa consciência. Então, quando eu digo nas minhas palestras que a constelação familiar ela não é só uma ferramenta terapêutica para fazer você arrumar um emprego, para fazer você se curar de uma doença, para fazer você arrumar bons relacionamentos, ter uma vida financeira saudável. E aqui eu vou parafrasear Hélio Couto. Hélio Couto é uma pessoa que eu gosto muito. Não digo que ele seja muito carismático para alguns, mas ele sempre diz uma coisa: enquanto você estiver acreditando que a questão é sempre carro, casa e apartamento, aqui não tem expansão. Por quê? Porque não são só as coisas materiais. As coisas materiais, essas questões todas, elas são uma consequência. O dinheiro tem disponível para todos. A saúde está disponível para todos. E quando eu estou falando de saúde aqui, eu não estou falando do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando da saúde, da abundância, da prosperidade dentro da saúde. Isso está disponível e sempre esteve para todos. A vida é vida e ela é abundante. O que acaba acontecendo é que eu vou me engatando em histórias que não são minhas, por lealdades sistêmicas, e quando eu faço isso, eu começo a adoecer, a não ter prosperidade, a não me compreender, a não pertencer. Quando eu vou abrindo o meu processo de expansão, quando eu vou compreendendo que eu sou uma parte desse todo, mas que o outro não existe, que todos somos um e que estamos aqui, sim, todos num processo de evolução e que eu, dentro do meu sistema, tenho uma responsabilidade primeiro comigo, única e exclusivamente comigo, sem carregar nada de quem veio antes. Mas eu tenho uma responsabilidade grande, que é a de ver muitas vezes aquilo que alguém não viu, aquilo que não foi contado, aquela palavra que não foi dita, aquela história que foi escondida. E aí, quando eu olho para isso, é como se todos os meus ancestrais vissem também. E aqui começam as curas. Além do pertencimento, além da hierarquia, nós temos uma necessidade de trocas. Nós nos relacionamos a partir das trocas. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Mas às vezes falha. Por quê? Porque eu dou demais e eu não recebo de volta. Então aqui eu sempre digo que eu só posso dar aquilo que eu tenho e receber ou tomar aquilo que eu necessito. Quando nesse processo do equilíbrio das trocas eu consigo compreender isso, eu sigo a minha vida sabendo que tudo tem uma razão. Eu dou o que eu tenho, aquilo que eu recebi e do jeito que eu recebi. E às vezes eu não recebi direito, então eu tenho que voltar e receber novamente. E de quem eu preciso receber para que eu possa dar? Eu preciso receber do meu sistema biológico. Eu preciso receber do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que estar completo deste homem e desta mulher. Porque se eu não estiver completo desses dois, eu vou seguir pela vida buscando aquilo que eu acredito que eles não me deram. Eu vou buscar nos meus relacionamentos, eu vou buscar no meu trabalho, eu vou buscar em muitos lugares e eu não vou encontrar. Então eu preciso
voltar para casa. Eu preciso organizar a minha casa. Eu preciso organizar a minha relação com os meus pais. E às vezes isso é muito difícil. Porque aqui tem trauma, aqui tem dor, aqui tem dificuldade. E eu não consigo tomar desse homem e dessa mulher a única coisa que me importa para eu seguir o meu caminho, que é a vida. Porque sem ela, eu não posso fazer nada. Mas eu não consigo tomar a vida dos meus pais, porque eu julgo, porque o comportamento não foi adequado, porque o comportamento foi traumático, porque ele não estava lá quando eu precisei, ela não estava lá quando eu precisei. E aí eu vou dizer para vocês, ele estava lá quando você precisou. E ela também estava lá quando você precisou. Porque no momento exato, esse homem e essa mulher se uniram em carne. Essa mulher te recebeu dentro do ventre. E lá você foi gerado, dentro desse útero, com tudo que você precisava. Com toda a nutrição necessária. A nutrição já começa ali dentro. Não importa de que forma isso aconteceu. Não importa se ela queria, se isso foi planejado. Não importa se ele queria, se isso foi planejado. Foi a forma que o universo concebeu para que você pudesse estar aqui, agora, fazendo exatamente o que você está fazendo nesse exato momento. Sem vida, você não estaria aqui, nessa sala virtual. Você não teria acordado hoje, você não teria trabalhado, estudado, se alimentado, cuidado dos seus filhos. Então, a única coisa que importa é a vida. Todo o resto se vem junto, se vem com amor, com emoção, com alegria, com contentamento, você agradece. Se não, você toma o que é o principal desse homem e dessa mulher. E a partir desse momento, você está inteiro. E aí você pode seguir para o equilíbrio de trocas. Porque aí você vai dar o que você tem. E só o que você tem. E você só vai receber aquilo que você necessita. Você não vai mais projetar papai e mamãe em ninguém. Você não vai mais se colocar numa posição de vítima. Você vai compreender que existe um algo maior, uma consciência maior. E é a essa consciência que você vai se reportar. E não mais aquele vitimismo, se colocar num papel de ó vida, ó azar, nada dá certo para mim. Você é o único responsável pela tua felicidade. Fátima, mas as crianças, elas nascem doentes. E como que isso acontece no sistema? Normalmente, uma criança que nasce doente está contando uma história sobre algo. Ela vem trazendo uma informação sobre esse sistema, sobre os pais, sobre os que vieram antes, e ela só está a serviço. Da mesma forma que um dependente químico está a serviço, que um alcoolista está a serviço, que uma doença está a serviço. E tudo isso e todos esses estão a serviço do quê? Estão a serviço da vida que flui através desse sistema. Então, pessoal, enquanto eu não começo a compreender isso, eu não consigo me abrir ao novo. Porque eu estou tão voltado para as minhas dificuldades, para os meus problemas, ou mesmo que eu não esteja, às vezes a vida me pega de surpresa e me coloca num momento como o que estamos passando, de uma pandemia, onde tivemos que mudar tudo, todas as formas, e eu não consigo me abrir ao novo. Por quê? Porque eu ainda não compreendi e não curei todas essas situações que desde o meu nascimento e antes mesmo de eu nascer já estavam ali. Então a constelação ela vai olhar para traumas
de qualquer espécie, traumas intrauterinos, situações que me trouxeram até aqui com muito peso. Ou, às vezes, eu tenho momentos lindos na minha vida e, de repente, algo acontece e tudo muda. Parece que a minha vida se transformou numa confusão total. Eu perdi tudo, perdi pessoas, perdi coisas, me vi totalmente sozinho ou sozinha e eu não entendo por que isso está acontecendo. E aí eu vou me reportar a Deus, ao universo, a uma força maior e vou dizer, meu Deus, o que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi? Porque nós temos uma crença de um Deus punitivo, de um universo punitivo. De alguém que chega e tira tudo de você. E nesse momento que isso acontece, existe uma justa razão. E a gente não consegue compreender. E a única forma da gente conseguir lidar com isso, porque nós temos que continuar a nossa caminhada. Com todas as perdas, com todas as dificuldades, nós temos que continuar. E às vezes é difícil, às vezes é penoso. E a única coisa que eu posso dizer nesse momento é sim. Há tudo como é. Há tudo como foi. E há tudo como será. E aí você vai dizer, Fátima, deve ser fácil para você dizer isso, porque quem sabe você não tenha perdido alguém, quem sabe você não tenha perdido coisas. Todos nós temos perdas. A forma como nós olhamos para elas é que faz a diferença. Quando eu digo sim à dor. Mas eu também digo sim a tudo de bom que eu vivi durante o tempo que aquilo permanecia comigo. Durante o tempo que aquele ou aquela permaneciam comigo. E aqui eu digo sim a um destino. E esse destino não é algo que eu criei. Existem 3 consciências, das quais Bert Hellinger fala muito. A consciência individual, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Na consciência individual, nós temos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida e aqueles programas que nós mesmos fomos instalando no nosso ser. A consciência coletiva está ligada a todas as informações do nosso sistema e de todos esses programas que, de alguma forma, foram sendo instalados em nós, através das nossas células, através de gerações. E aqui são as crenças e tantas outras coisas que se manifestam. E existe uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual é algo muito maior, é uma força maior. Que, como eu falei lá atrás, tudo sabe, tudo vê. E a essa força nós apenas reverenciamos, porque somos pequenos. E é essa força que pode trazer esse destino. Esse destino pode ser um destino coletivo, pode ser um destino individual, mas é um destino. E a esse destino, apenas eu reverencio e digo sim. Quando eu compreendo isso, eu começo a entender que eu tenho infinitas possibilidades na minha vida. E isso sai de uma teoria da física quântica para algo real na minha vida. Todos os dias, nós temos infinitas possibilidades para cada passo que nós damos, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir. Desde que nascemos, existem infinitas possibilidades a partir das nossas escolhas. E muitas vezes eu faço uma escolha e quando eu digo sim a algo, eu digo não a todo o resto. E quando eu faço isso, só depende de mim. Eu não nasço com manual de instrução. Eu não sei se isso vai dar certo ou não. Eu apenas tenho uma sabedoria interna, uma sabedoria inata, um guia,
algo que me leva por esse caminho. E eu tenho a força da minha ancestralidade. Quando eu tomo essa força, quando eu dou um bom lugar a tudo que aconteceu, do jeito que foi, quando eu consigo compreender isso e eu consigo me colocar nesse feminino e nesse masculino, sem excluir um ou outro, quando eu não estou conectado com as dores dessas mulheres, quando eu não estou conectada com as dores desses homens, quando eu consigo compreender essas dores, esses sofrimentos e transmutar tudo isso, eu tomo as rédeas da minha vida e eu protagonizo a minha história nessa existência. E daqui eu vou para qualquer lugar. Daqui eu vou para tudo que se apresentar na minha vida. Aqui eu concordo com a impermanência da vida, porque não existe nada mais impermanente do que a nossa vida. Cada dia uma coisa diferente acontece. Nós somos pegos de solavancos muitas vezes. Algo muda e eu não sei como resolver. E quando isso acontece, eu preciso parar, olhar, dizer sim ao que se apresenta e seguir. E essa pandemia trouxe essa sabedoria para quem não sabia. Porque, querendo ou não, você teve que parar e dizer sim ao que se apresentava. E buscar algumas saídas, novas estratégicas, novos normais, novas formas até de se relacionar com as pessoas. E tudo isso está trazendo uma grandeza muito grande. Porque está fazendo você se abrir ao novo. E não importa se você sabe como, apenas isso se apresenta e você vai. É um aprendizado, um ensinamento maravilhoso para qualquer coisa que aconteça daqui em diante. Se você for pego de surpresa e for mandado embora do seu trabalho, quem sabe você tenha compreendido que isso vai passar. Quando nós estamos muito felizes, passa. E quando nós estamos muito tristes, também passa. Isso sempre passa. Quando nós compreendemos essa jornada, esse caminho, nós estamos inteiros. E a partir daí nós focamos onde? Na nossa própria evolução, na nossa própria história. Aqui nós trabalhamos, aqui nós ganhamos dinheiro, aqui nós temos saúde, aqui nós passamos a vida adiante, aqui a gente consegue compreender a nossa existência de uma forma maior, com uma expansão maior. A gente consegue compreender que a gente não está aqui para nascer, se desenvolver, ganhar dinheiro, casar, ter filhos e morrer. Tem algo maior. Tem uma força maior que nos faz pensar além da caixinha, que nos faz nos preocuparmos com a nossa própria evolução, com a nossa própria caminhada. E aí vai de encontro com a crença de cada um. Quem é espírita, quem é católico, quem é evangélico, dentro das crenças religiosas. Mas às vezes é preciso também a gente sair um pouquinho das crenças religiosas, que estão cheias de dogmas, de doutrinas, de crenças, e pensar fora da caixa. E pensar que todos estamos aqui por um objetivo comum. E hoje nós estamos compreendendo isso. Em alguns estados do Brasil, falta água. Se nós não nos unirmos e não economizarmos, vai faltar para todos. No planeta inteiro, existe um vírus que não se vê a olho nu, que nem se sabe direito como ele se manifesta, porque ele se manifesta de várias formas, que tem trazido morte, mas ao mesmo tempo não tem trazido morte, que tem trazido compreensão, que tem trazido um monte de outras informações. E todos estão tendo que se adaptar a tudo isso e aprender com isso. E todos estão tendo que cuidar um dos outros.
E quando cuidamos dos outros, cuidamos de nós mesmos, porque o outro não existe. Então, a constelação familiar, a constelação sistêmica, ela não é só uma ferramenta terapêutica. Ela é um processo que pode te ajudar a compreender coisas a respeito de você mesmo, que vai fazer com que você se sinta e que você se torne uma pessoa melhor, primeiro para você e, em consequência, para todos os outros. Vai fazer com que você saia do julgamento, vai fazer com que você tenha mais alegria em estar vivo. Vai fazer com que você compreenda que essa oportunidade de vida é um presente. E que você nasceu para ser feliz, para ter prosperidade em todos os pilares da tua vida. E que não falta nada para ninguém. E quando eu digo isso, eu não deixo de olhar para as pessoas que passam necessidades, que passam fome e que estão doentes. E sim, eles estão. E é o processo de cada um. E aqui nós respeitamos também a todos esses destinos. Mas a partir do momento que uma nova consciência se instala, menos e menos sofrimento começa a acontecer. Porque existe uma massa crítica que acessa uma nova informação. Quanto mais e mais pessoas compreenderem e expandirem a sua consciência, menos tragédias, menos mortes, menos tristezas, menos fome, menos dor vai acontecer. Por isso, quanto mais nós tivermos sabedoria, e sabedoria é uma palavra que está muito ligada a sabor. Na etimologia dela, ela está ligada a sentir e sabor. É como se nós saboreássemos a vida. Então, a sabedoria é a arte de saborearmos a vida, de pegarmos tudo que nós compreendemos dela e saborearmos, e que nós tenhamos como saborear tudo isso, sentindo, acolhendo e compreendendo. A constelação familiar não tem nada de espiritual, ela é um processo quântico, ela é uma cura quântica. Por quê? Porque ela vai agir em vários pontos da sua ancestralidade. A partir dessa compreensão, desse meu olhar para aquela dinâmica que está imperando no meu sistema, para aquela dinâmica oculta que está trazendo tanta dor, tanta dificuldade, a partir do momento que eu compreendo a verdade que se manifesta, a partir desse momento, aquilo cessa. E cessa não na matéria, mas ela cessa no meu processo de sentir e dentro de mim. E a partir daí ela pode cessar na matéria também. Mas é a forma como eu olho para aquilo que me incomodava, como eu lido com uma doença, como aquilo que se manifesta, a forma como aquilo que se manifesta se mostra para mim, é que muda. E é a essa consciência que nós reverenciamos muitas vezes, porque é uma compreensão maior, é um caminho para o mais, é o essencial que precisa ser visto. Então, eu só consigo me abrir para o novo quando eu permito que ele chegue. E quando é que eu não permito? Eu não permito quando eu ainda estou vivendo aquela história que não é minha, quando ainda é tudo muito difícil, quando é tudo muito pesado, quando é tudo muito penoso. A cada momento que isso se manifesta, eu tenho que olhar e deixar vir do jeito que é, com dor, com dificuldade muitas vezes. Mas eu só digo sim. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou me desesperar muitas vezes. Mas a minha consciência muda, porque eu olho e digo, isso aqui está querendo me contar uma história.
e eu vou escutar essa história, eu vou sentir essa história, eu vou enxergar essa história. E aqui abriu a consciência. E é assim. Ok. Eu agradeço aí toda a conexão. Sempre muito grata a todas essas informações que me são passadas a cada encontro e que eu posso compartilhar com vocês. Perguntas? Estou aqui disponível. Célia, vamos lá. Quando você diz que nós temos que dizer sim, mas digamos, eu estou com vários emaranhamentos na minha vida. Eu tenho que chegar no momento, olhar para todos eles e dizer o que eles querem me ensinar. Isso. E dizer sim para eles. E dizer sim para eles. Tipo, eu agradeço tudo isso de estranho que está acontecendo, e eu digo sim, e quero ver o que eles querem me ensinar. A partir desse momento, eu estou abrindo para algo novo? Sim. Porque aí a história certa vem. Daí você abre a tua percepção para compreender. Para compreender. E aí o novo se manifesta. Então, por isso que fácil é aquilo que é permitido vir. Então, nenhuma vida, às vezes, quando está passando por uma dificuldade muito grande, dificuldade financeira, um problema de saúde, perdas, enfim, tantas coisas que acontecem na vida de cada um. São muitos os temas, né? Pessoas que querem engravidar e não conseguem, dificuldade de elaborar um luto, traumas que muitas vezes eles nem sabem de onde vem, a criança que está ferida, os problemas financeiros, a dificuldade de arrumar um trabalho, a dificuldade de ter um relacionamento saudável, tudo isso é muita dor. E a minha tendência inicial é querer me livrar disso. E o convite é outro. É dizer sim, ok, você está aqui. Obrigada. Você me protegeu de alguma forma até aqui. Quem sabe tudo isso seja uma repetição de padrão. E essa repetição de padrão protegeu esse sistema até aqui. Então eu agradeço, você teve uma função até aqui. Mas agora não precisa mais. Agora eu digo sim para você. Ao que você está querendo me dizer, eu olho para você e eu vou entender o que você quer dizer. Eu não vou mais te excluir. E assim eu compreendo a minha vida e eu libero também a minha descendência. Eu saio da posição de vítima. Eu tomo a minha vida. Essa é a jogada. Uhum. Okay? E o que você quer, o que você quer dizer que o outro não existe? São todos espelhos nossos? Sim, o tempo todo. Aquela pessoa que te faz mal, que te traz uma dificuldade, e você olha e diz, não, meu santo não bateu, você está olhando para algo que é seu. E a partir do momento que você reconhece aquilo na outra pessoa, a tua forma de lidar com isso é exclusão. Então hoje, quando alguém me incomoda, eu já digo, o que está querendo me mostrar? O que tem meu aí? O que está aí? Que está me pegando? E aí eu paro de brigar. Então, de certa forma, nós temos que estar consciente de tudo o tempo todo, e observando tudo o tempo todo, estar no presente o tempo todo. Exatamente. O problema, Célia, é que a gente veio para cá com um véu de esquecimento. E a ideia é que a gente não esteja no presente o tempo todo. A ideia é que nós estejamos aqui totalmente distraídos. E estar no presente o tempo todo traz mais responsabilidade. Então, nem todo mundo quer. Porque nunca é do outro, é sempre comigo. O outro não existe mesmo. Ele só me conta uma história sobre mim, sobre os meus pais, sobre o meu sistema, sobre aquilo que eu queria ter e não tenho. É só isso, o tempo todo.
é mais e mais disso o tempo todo. Então, algumas coisas que a gente não gosta não estão no nosso sistema também. Também. Né? Não quer dizer... Necessariamente não é meu, assim, eu não me comporto como aquela pessoa, mas às vezes eu estou vendo ali a minha mãe, o meu irmão, o meu pai, meu avô, a minha avó, uma história que se repetiu, uma ressonância com a minha história. E ali eu, né, eu não quero. Ok? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta no chat. A ansiedade, depressão, tox pode ser um emaranhado? Sim. Na verdade, pode estar ligado, né? A depressão, os transtornos, de um modo geral, eles são sintomas. E esses sintomas, eles estão querendo contar algo. Todos os sintomas querem contar algo. Então, sim, pode ser um emaranhado com algo. Pode ser alguém que não foi visto, pode ser uma desordem na hierarquia, né? Tem uma dinâmica oculta aí. Então, a partir do momento que a gente coloca esse sistema, esse sintoma no campo, ele começa a mostrar aqui veio, né? Por que está aqui? Por isso que eu falei ali atrás, né? Eu recebi uma informação essa semana e me fez muito sentido depois. É sempre uma oportunidade. Um sintoma é sempre uma oportunidade de crescimento. A partir dali a gente aprende muita coisa. E aqui eu não faço só de doenças, né? Eu falo de conflitos de um modo geral. E vocês devem perceber que sempre depois de uma tempestade vem a bonança, né? Por quê? Porque eu aprendo tanto na tempestade que quando a bonança vem, eu estou totalmente preparado para receber aquilo. Não significa, e eu volto a dizer, não quero instalar nenhuma crença em vocês de que primeiro eu tenho que sofrer para depois dar certo. Mas eu preciso entender que quando o sofrimento vem, ele está me contando algo e logo depois disso algo de muito bom vai acontecer. E isso é real. Ok? Eu me sinto perdida nesse mundo, tento ajudar a todos que estão em minha volta, mas não consigo me ajudar. Sim. Existe um livro do Bert Hellinger chamado As Ordens da Ajuda. Nós não sabemos ajudar. E isso é fato. Por quê? Porque nós não respeitamos o destino do outro. Nós não respeitamos o tempo do outro. Nós queremos que o outro siga padrões. E às vezes eles estão ali em dificuldade e eles precisam passar por aquela dificuldade. Porque é nessa dificuldade que vai ter uma transformação. Então, toda vez que eu estou ajudando demais, quem sabe eu não tenha tomado o suficiente dos meus pais, ou esteja no lugar deles, e eu esteja me colocando no lugar de grande. Então, eu sigo ajudando. E aí, no equilíbrio de troca, eu não recebo de volta, porque essas pessoas que eu ajudo, elas não têm, elas não sabem receber. E elas provavelmente não receberam também, elas não conseguem me devolver. E aí eu não me abro para aquela ajuda de forma real. Eu fico inconscientemente esperando algo de volta. E isso me deixa perdido. Porque eu faço tudo pelos outros, ninguém me ajuda e nada funciona do jeito que eu queria na minha vida, né? E aqui alguém escreveu, né? Como é que eu lido com aquilo que não vem? Tudo vem. O tempo todo. Apenas eu não consigo observar que está vindo. Porque vem de um jeito meio torto. E vem aquilo que eu preciso. E não vem aquilo que eu quero. Então, eu preciso compreender isso. Então, nas ordens da ajuda, são 5 as ordens da ajuda. E aí, Viviane, eu devo ter um vídeo meu na internet falando sobre as ordens da ajuda, ou no meu Instagram, ou no meu Facebook. Em algum momento eu vou postar isso aí no grupo do Telegram, ou no grupo do WhatsApp. E também posso fazer aí um encontro desses aí para falar sobre as ordens da ajuda, né? Essas ordens, elas se manifestam, elas são leis também. Existe o jeito certo de ajudar.
E aqui eu trago uma metáfora simples, que é a borboleta. Se a borboleta sair do casulo antes de toda a formação dela, ela não vai voar. Ela não vai se transformar. Aquela lagarta não vai se transformar naquele ser divino, maravilhoso, colorido. Algo vai dar errado. E todos nós somos lagartas. Por quê? Porque nós temos um processo de purificação, um processo de aprendizado aqui, que está bem acelerado nesse momento, inclusive. E eu digo para vocês, não percam tempo. Se comprometam a entender esse processo de ascensão. Se comprometam a entender que existe algo muito maior se manifestando nesse momento. Nós precisamos entender isso profundamente, porque aqui tem um processo de aprendizado, aqui tem um processo de evolução. E é a esse processo que eu tenho que dar atenção. Às vezes, na minha ânsia de ajudar os outros, eu não consigo ajudar a mim mesmo. Eu não consigo olhar para mim. Então, Viviane, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Você só pode salvar a você, a mais ninguém. Enquanto você não fizer isso por ninguém, você vai se sentir assim, perdida, completamente sem saber o teu lugar. Ok? Ok, Agnes, gratidão, muito bem. Perfeito. Mais alguém com perguntas? Então, nós vamos fazer um exercício hoje. Quem ficou aí até o final vai ganhar aí uma possibilidade de fazer uma autoconstelação, certo? Esse trabalho vai ser um trabalho individual. Eu vou ensiná-los, né? Ensiná-los não, né? Ninguém ensina ninguém. Eu vou passar o passo a passo aí para vocês. E vocês vão precisar se levantar, não já, tá? Mas vocês vão demarcar 2 pontos, um de frente do outro. Você vai se colocar num ponto onde você é você, nesse momento, e você vai olhar para o novo, para algo que você quer que se manifeste na tua vida. Um emprego, um relacionamento, uma nova fase, um período pós-pandemia, qualquer coisa, né? Você no teu propósito de alma, você já com todas as informações, né? E você vai, do teu lugar, olhar para isso, para esse novo. Apenas olhar, vai ter um vazio na tua frente. Mas você vai marcar esse lugar com algo, uma almofada, um papel, porque depois você vai trocar de lugar. Você vai lá nesse novo e vai olhar para você. E a única coisa que você vai deixar vir são informações. Então, enquanto você olha para o novo, perceba o teu corpo, o que vem na tua cabeça, como você se sente, se o teu corpo necessita girar para algum lado, se você necessita de um passo, apenas qualquer informação que venha. Permaneça aí um minuto, 2, não mais do que isso. Depois você troca de lugar, se coloca no lugar do novo e olha para você. E acesse todas as informações. E deixe isso fluir dentro de você. Quando você terminar, você volta e se senta. Quando todos estiverem aqui na minha frente, e vocês quiserem me perguntar algo, eu ficarei disponível. Ok? Então, podem começar. Enquanto vocês fazem esse trabalho, eu aguardo.
Ok, eu vou dar mais uns minutinhos aqui, já vou comentar algumas percepções que algumas pessoas já colocaram ali no chat. Esperar mais um minutinho só. Ok, pessoal, então vamos lá. Uma das pessoas colocou assim: em ambos os lugares, meu corpo ficava se movimentando para frente e para trás. Ok. Então, vejam, esse exercício, ele pode trazer uma informação a respeito de algo que está se manifestando aí há muito tempo. Então, seria bacana você que teve essa sensação, pensar um pouquinho a respeito do seu nascimento, como foi, e a sua gravidez. Como foi isso? Isso pode estar muito relacionado a algum processo intrauterino. Ok? É essa informação que me vem. Então, aí caberia, às vezes, na dificuldade de ir para a vida, de dar um passo para frente e, às vezes, dois para trás. Nunca consegui ir num fluxo. Eu estou indo, está tudo bem, dali a pouco acontece alguma coisa que me tira do caminho. Se esse é o contexto, seria bacana olhar para isso, certo? Uma dificuldade de acessar esse novo, isso que se manifesta. Aqui caberia uma constelação. Ok? Eu senti uma ansiedade muito forte, depois um calorzinho muito gostoso no meu peito. Então, assim, a ansiedade, esse tipo de ansiedade, né? E aqui não é aquela ansiedade, existe aí uma confusãozinha, né, a respeito da ansiedade. Tem aquela ansiedade que é aquela coisa do, ai, isso é novo, isso é diferente. E aqui é quase que um medinho, né? Então, é dessa ansiedade aí que você está falando, né, Agnes? Quando você se coloca depois no outro lugar, ali já aconteceu, ali já é. Então, esse calorzinho que se manifesta traduz muito aqui o fácil é aquilo que é permitido vir. Quando você permite isso chegar. Quando você limpa o que precisa limpar. Quando você arruma o que precisa arrumar. E aí você permite chegar. Ok? Então é esse calorzinho. Parece difícil, mas acontece. Ok? Ótimo. E coisas para serem organizadas. É essa a ideia. Né? Vem vindo informação ali. No meu lugar eu estava bamba, querendo sentar, e no outro ponto, olhando para mim, é como eu como que cresci, e minhas mãos coçavam muito, mas me senti. Então, aqui vem muito uma informação de que nós só podemos acessar algo novo quando nós estamos no adulto. Quando eu fico bamba e eu quero sentar, eu estou indo lá para minha criança. E eu sempre digo aqui, criança não toma decisão, criança não ganha dinheiro, criança está sempre esperando algo. Então, quando eu vou para o outro lugar, eu sinto que eu cresci,
porque ali eu já estou no meu adulto. Ali eu já cheguei no meu adulto. Então, isso é possível. E quando eu falo de criança aqui, gente, eu não estou chamando ninguém de criança, tá? De infantilizado. Não é isso. Nós estamos ainda naquele estado onde a gente ainda precisa tomar um pouquinho. Quando a gente acredita que a gente ainda não é bom o suficiente, que falta algo. Em alguns momentos eu preciso tomar a minha vida do jeito que ela se apresenta, do jeito que ela é, dizer sim, meio torta, meio cambaleada e ir. Não precisa ser perfeito, precisa ser. Então eu me coloco no adulto e eu vou. Hashtag fica a dica. No meu lugar eu senti uma pontada de dor de cabeça. Ah, pera lá, primeira Leila. Fátima, eu estou assistindo pelo celular e está acabando a bateria, o carregador estava longe, adorei a live. Ok, Leila, tranquilo, perfeito. No meu lugar, eu senti uma pontada de dor de cabeça aguda e insistente. E senti o sintoma da minha alergia ao leite. E o coração disparando, pensando na nova Gabi. Como se doesse deixar quem sou agora, no lugar da minha linda almofada rosa. Eu comecei a gargalhar e senti vontade de chorar de emoção. E abracei muito forte a minha almofada. Então, às vezes, algumas pessoas ficam acenando para o velho trem, enquanto o novo já está lá na plataforma. Isso é a frase de Bert Hellinger também. A gente tem um apego e às vezes a gente precisa ir. A gente tem que ficar meio na má consciência e ir, se liberar para a vida. Então, são os apegos. E é difícil. Mas uma nova Gabi já está ali na frente, te esperando, Gabi. Seu holograma, aquele que já sabe, a tua versão melhorada, já está ali, te esperando. Então, tem que parar de acenar para esse trem velho e pular no trem novo que está lá na plataforma te esperando. Ok? Para lidar melhor com a pandemia, por exemplo, é dizer sim, sim, é dizer sim. É dizer sim a ter que usar máscara, é dizer sim a ter que ter um pouco mais de cuidado, é dizer sim a algumas coisas que nós não podemos fazer nesse momento. É o momento de se autopreservar, é o momento de se recolher, é o momento de dizer sim a isso. Não é o momento de querer lutar contra. Existe algo. Eu não preciso entrar numa pira, tá, gente? Porque isso também não é saudável. Mas eu preciso dizer sim ao que está se apresentando. Eu preciso concordar com a vida do jeito que ela se apresenta nesse momento. E só assim eu passo por isso. Senão eu vou ficar doente, se não for do Covid, vai ser de alguma dificuldade emocional, ou eu vou entrar num julgamento muito grande, querendo acertar a vida do planeta, colocando a culpa nos gestores de cada país, colocando a culpa no outro, colocando a culpa lá de onde veio o vírus, se é que é isso mesmo que acontece. Não existem culpados e inocentes, existe o que é. E eu digo sim a isso, é isso que se apresenta, o que isso quer me contar? Isso está falando de todas as dores, de todas as dificuldades que a própria humanidade tem de lidar com a própria vida. É isso que a pandemia nos traz. Esse vírus, como tantos outros, como tantas dificuldades, só nos conta uma história, é um sintoma, só que não é um sintoma da nossa vida só, é um sintoma do planeta. Então, aqui tem que ter uma expansão, aqui tem que ter uma consciência a respeito disso tudo. Então, quando eu digo sim, e assim é. Ok? Muito bem, a Márcia agradecendo aqui, né, o que se viveu hoje, né? Então é isso, a gente agradece todos os dias ao que a gente vive hoje.
Eu agradeço muito vocês por terem estado aqui, né? Se alguém mais tiver alguma pergunta, me coloco disponível. Quero agradecer você, Gi, que quando machuquei meu braço, me emprestou aquele negocinho, foi bênção na minha vida aquilo. Realmente eu tive um probleminha no braço aqui, não conseguia nem levantar e ela me trouxe uma solução maravilhosa. E é assim, a vida sempre nos traz boas soluções e elas aparecem da forma mais inusitada, mas nós precisamos estar abertos para ela. Então, o novo é sempre uma boa solução que nos é apresentada. Às vezes não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa no momento. Enquanto nós não compreendermos isso, fica difícil, ok? Mas por isso, toda terça-feira nos encontramos aqui com perguntas, respostas, um pouco de informação que eu vou trazendo para vocês, e assim nós aprendemos juntos. E eu sou muito grata por isso, tá? Obrigada, Gabi. Eu também agradeço você. Uma semana iluminada, cheia de luz e muita compreensão para todos. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Viu? Beijo.